Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Leonardo e na aula de hoje nós vamos falar sobre teste de comparações múltiplas. Então nós vamos ter uma série de aulas falando desses testes e hoje nós vamos discutir sobre o teste mais conhecido, que é o teste de Turing. Sem mais delongas, bora para a aula! Vamos dar início a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os testes de comparações múltiplas. Quando nós rodamos uma análise de variância e a nossa variável ela é qualitativa, ou seja, o nosso tratamento ele é qualitativo, nós vamos realizar o que nós chamamos de teste de comparações múltiplas. Que o nosso grande objetivo é descobrir se existe diferença significativa, estatisticamente, entre as médias dos meus tratamentos e quais que são os que realmente diferem, porque dificilmente todas vão ter diferença. Pode acontecer, mas não é o mais comum. O mais comum é que algumas médias tenham diferença e outras não. E para isso nós temos esses testes de comparações múltiplas, que são inúmeros testes. E agora nós vamos iniciar uma série de aulas onde nós vamos estudar teste a teste. Okay? Hoje nós vamos começar pelo mais utilizado de todos, que é o teste de Turing. Okay? O teste de Turing ele é baseado na amplitude total estudentizada, que pode ser utilizado para comparar todo e qualquer contraste entre duas médias de tratamento. Então a gente pode fazer todas as combinações possíveis entre duas médias de tratamento dentro de um experimento. O teste é exato e uso muito simples, quando o número de repetição é o mesmo para todos os tratamentos. Então isso aqui é importantíssimo, gente. Teste de Turing ele é exato quando o número de repetições é o mesmo para todos os tratamentos. Quando nós temos dados perdidos, o teste é aproximado, ok? Isso tem que ficar muito bem claro, porque se você, assim como eu, trabalha com tipos de experimento onde nós temos dados perdidos, esses dados acabam tendo uma interferência na nossa análise e por isso esses testes eles são mais aproximados. Confesso que não vai ter um impacto tão grande na maioria das vezes, mas é interessante que a gente fale isso, que esses testes, e não só o de Turing, os outros que nós vamos ver também, eles são aproximados quando o número de repetição não é igual em todos os tratamentos, ok? E como que a gente calcula, É muito interessante, gente, vocês saberem como que é feito o cálculo. Porque quando você conhece a forma de calcular, é muito mais fácil você entender os seus resultados. Quando você roda alguma metodologia sem entender o básico dela, sem entender a raiz daquela metodologia, fica muito difícil, você compreender aqueles resultados e às vezes melhorar num próximo experimento para que você realmente chegue nos resultados que você gostaria de alcançar, Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é calcular o delta, ou o chamado DMS, que é a diferença mínima significativa entre duas médias, ou seja, é aquele número que, se a comparação entre as duas médias for maior do que ele, elas são diferentes estatisticamente. Mas se a comparação for menor, elas são iguais estatisticamente, ok? Então o delta ele é muito fácil calculado. Ele é Q vezes a raiz quadrada da variância residual dividido pelo número de repetições. Léo, o que é o Q? O Q é a amplitude total estudentizada ao nível de 1 ou 5% de probabilidade. Esse valor ele é tabelado, gente. Ele é a tabela Q, que é o teste de Turing é baseado nessa tabela aqui. A variância residual
que provém do quadro da análise de variância, né, o sigma 2, e o R, né, que é o número de repetições, no caso de experimentos onde o número de repetições é o mesmo para todos os tratamentos, tá? Essa fórmula que só vale para experimentos onde o número de repetições é o mesmo para todos os tratamentos, ok? Então, que isso fique bem claro aí para vocês. O teste de Turing, pessoal, nós falamos que ele é o teste mais poderoso. Por que, Léo, que o teste de Turing é chamado, né, do teste mais poderoso? Porque a diferença mínima, o delta, né, calculado pelo teste de Turing, ele é o maior de todos. Ou seja, é muito mais difícil eu achar a diferença estatística entre duas médias comparada pelo teste de Turing do que pelas outras metodologias, por causa do DMS dele ser o maior de todos, tá? E isso tem muito a ver, né, pelo valor de Q e a fórmula como, né, e a forma como esses valores tabelados são calculados, né? A gente não vai chegar nesse nível dentro do nosso curso, né, esse nível teórico de mostrar como que calcula aquelas tabelas, como que se chegou naquelas tabelas, tá? Isso aí é uma estatística bem teórica que deve ser visto mais dentro de um curso mesmo de estatística, quem quer aprender. Mas para você, né, que não é um estatístico tão teórico, já vale a pena saber que o DMS do Turing, ele é o maior, ou igual, né? Ele pode ser igual a algumas outras metodologias, mas ele é no mínimo igual, né? E por isso é mais difícil ter diferença estatística pelo teste de Turing. E, consequentemente, a gente chama ele do teste mais poderoso, porque se existe diferença pelo teste de Turing, existe diferença por todos os outros testes, ok? Isso é muito importante. Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer esse cálculo, vamos aprender como trabalhar com o teste de Turing, né? Então vamos lá, exemplo 1. Segue abaixo a análise de variância para a produtividade de um experimento fictício, né, de produtividade em soja, em que se avaliaram 3 variedades, A, B e C, com 2 repetições distribuídas no experimento em DIC. Então aqui está o quadro da análise de variância. Temos aqui, né, tratamento, resíduo total. Para quem assistiu a nossa aula de DIC, é o mesmo quadro, tá, gente? Nós estamos dando continuidade àquele exemplo. Então, Léo, não assisti. Volta lá na aula de DIC, assiste a aula de DIC, que nós chegamos nesse quadro de análise de variância lá, e aí agora nós estamos dando continuidade. Bom, então vamos lá, etapa 1, calcular o valor de Q. Para calcular o valor de Q, primeiro a gente precisa saber qual alfa que nós vamos trabalhar. Se é 1%, 5%, pode ser 10% também. Aqui a gente nem colocou só 1 e 5, 10 não é muito comum, mas pode se utilizar também, ok? Aqui no nosso exemplo nós vamos utilizar 5%. Depois nós precisamos do grau de liberdade do resíduo e do número de tratamentos. Aí eu volto aqui na minha tabelinha, o grau de liberdade do resíduo é 3 e o número de tratamentos é 3. Léo, como é que você sabe que o número de tratamentos é 3, Léo? Da onde você tirou esse número? Já ensinei para você que o grau de liberdade de tratamento é o número de tratamento menos 1. Ou seja, se eu tenho o grau de liberdade, eu somo 1 e chego no número de tratamentos. Meu grau de liberdade é 2 mais 1 igual a 3. Tá, isso é básico aí da estatística, gente, ok? Então, eu tenho 3 graus de liberdade do resíduo e 3 tratamentos. Assim, você vai lá na tabela do teste Q, vai pegar a tabela 5% de probabilidade, porque tem a tabela 1%, a tabela 5%, a tabela 10%. Você vai pegar 5% de probabilidade, vai lá na linha 3, né, que é 3 graus de liberdade do resíduo, na coluna 3, que é os 3 tratamentos, e vai olhar o valor que vai estar lá. O valor vai ser 5,91. Esse é o valor do Q. Uma vez calculado o Q, agora ficou moleza, né? A gente vai jogar aqui na fórmula do delta, ou DMS, né? Q vezes raiz quadrada de sigma 2 dividido por R. O Q é 5,91. O sigma 2 está aqui na nossa tabela, ó, que é o quadrado médio do resíduo, tá? Sigma 2 não é coisa do quadrado médio do resíduo.
7,5, tá aqui, dividido por 2, a gente chega no valor de 11,44. Léo, o que significa então? Todo contraste entre duas médias, ou seja, do tipo y igual a m1 menos m2, isso aqui é um contraste, tá? Cuja estimativa exceder 11,44 será significativo ao nível de 5% de probabilidade. Então, fiz média de tratamento 1 menos a média de tratamento 2, deu maior do que 11,44, é significativo. Deu menor, é não significativo. Acabou. Essa é a nossa conversa de agora em diante. Então, vamos ver. Ó, etapa 3, então. Ordenar as médias de tratamento. Primeira coisa que a gente faz é ordenar as médias, tá, gente? Então, aqui estão as médias dos nossos tratamentos, variedade A, B e C. Essas médias eu peguei lá na aula de DIC. Mais uma vez, não assistiu a aula de DIC? Volta lá e assiste. Então, média da variedade A, 72,5. Média da variedade B, 62. Média da variedade C, 66. Vou ordenar. Variedade A é o primeiro, 72,5. Variedade C é o segundo, 66. Variedade B, 62. Porque trabalhar com as médias ordenadas é muito mais fácil, gente. Tá? Porque, por exemplo, se existe diferença estatística entre A e C, com certeza tem diferença estatística entre A e B. Então, quando eu estou com ela ordenada, me evita um monte de cálculo à toa, né? Que eu não preciso fazer. Então, vamos lá, os contrastes. YAB é a média da variedade A menos a média da variedade B. 72,5 menos 62, cheguei a 10,5. YAC, média da variedade A menos média da variedade C, 72,5 menos 66, igual a 6,5. YBC é igual a média da variedade C menos a média da variedade B, 66 menos 62, igual a 4. Como todos os contrastes foram menores, né, ou menos que delta, 11,44, significa que todas as médias de tratamento foram estatisticamente iguais a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. Dessa forma, né, a tabelinha aqui do teste e essa tabelinha aqui abaixo. Variedade A, C, B e as médias 72,5, 66 e 62. A para todo mundo, né? Nenhum aqui chegou. Aqui, né, o A e B chegou bem próximo, 10,5, né? Mas bem próximo não adianta, né? Teria que ser maior do que 11,44. Ok? Então, aí a gente termina o teste de Tukey. Você pega essa tabelinha, põe no seu artigo ou põe na sua apresentação. Ou não trabalha com a tabelinha, monta o gráfico, né? Que eu particularmente prefiro bem mais o gráfico. Bom, agora vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, gente, é o mesmo exemplo, só que agora em DBC, que é o exemplo da nossa aula de DBC, ok? Então, as mesmas coisas aqui, né? Experimento de produtividade em soja, que você ganhou 3 variedades com 2 repetições em DBC. Então, está aqui o quadro da análise de variância, né, do nosso experimento e aqui como a gente fez o cálculo. Agora, pessoal, tomar cuidado, porque o valor de Q ele vai mudar. A gente vai continuar aqui a 5% de probabilidade, mas agora o grau de liberdade do resíduo não é 3, é 2. Né? Porque eu perdi 1 grau de liberdade por bloco. Então agora eu só tenho 2 graus de liberdade por resíduo e 3 tratamentos. Aí o valor de Q agora é 8,33. Esse é o valor de Q tabelado. Então piorou mais ainda a situação, né? E agora o meu quadrado médio do resíduo também modificou, ok? Agora ele é 11,16. Então, 8,33 vezes a raiz quadrada de 11,16 dividido por 2, isso aqui chega no valor de 19,68. Então agora, para que as minhas médias sejam estatisticamente diferentes, a diferença entre elas precisa ser pelo menos 19,68. Ficou mais difícil, né? Porque as nossas médias continuam as mesmas, né? Então aqui é a etapa 3 de ordenar as médias. É a mesma coisa que nós fizemos no exemplo anterior. Variedade A é a primeira, com 72,5. Variedade C é a segunda, com 66. E variedade B é a terceira, com 62. Calculamos os contrastes. Vai ser a mesma coisa, tá? E
né? O maior aqui foi 10,5, o delta agora é 19,68, então todas as médias também foram estatisticamente iguais. Nesse experimento, se eu tivesse montado ele em DIC, montado ele em DBC, não tinha jeito, o resultado ia ser o mesmo, todo mundo é igual. Claro, né, gente? Lembrando aqui mais uma vez, e eu gosto de lembrar, Léo, você é repetitivo com isso, eu gosto de ser, para evitar que vocês vão errar bobagem. Esse experimento, pessoal, ele tem 3 tratamentos e 2 repetições, ele tem somente 6 parcelas, isso é muito pouco para um experimento e pode sim ser por isso que foi tudo igual. Se eu aumentasse o número de repetições e também aumentasse um pouquinho o número de tratamento, provavelmente aqui a gente teria diferença estatística, ok? Então, pessoal, é isso, né, essa parte. Mas nós ainda temos mais uma situação, que é quando eu tenho um número diferente de repetições. Quando eu tenho um número diferente de repetições, ou seja, o meu experimento é desbalanceado, o meu cálculo, né, o DMS, ele é um pouquinho diferente. Ele é Q vezes a raiz quadrada de meio vezes 1 sobre R1, sendo R1 o número de repetições do tratamento 1, mais 1 sobre R2, sendo R2 o número de repetições do tratamento 2, vezes o QMR do resíduo, né, ou a variância residual. Então agora eu tenho que colocar aqui, né, a repetição, o número de repetição da primeira média e o número de repetição da segunda média, somar os dois, multiplicar por meio e aí, né, depois pegar esse valor e multiplicar pelo quadrado médio do resíduo, ok? Então isso aqui é a mudança na fórmula. E lembrando, pessoal, é aproximado, tá? O valor do teste, nesse caso, ele é aproximado. Muito raramente, pessoal, isso aqui também é bem importante, porque às vezes causa dúvida nos estudantes. Principalmente quem está iniciante aí na caminhada, né? Aluno de graduação, aluno de mestrado. Às vezes vê um resultado e fala, meu Deus, o que eu errei? E às vezes você não errou nada, tá certo, tá? Então, ó, muito raramente pode acontecer, mesmo que o teste F não tenha sido significativo na análise de variância, que a gente consiga obter um ou mais contratos significativos pelo teste de Tukey, ok? Essa discordância, pessoal, ela acontece, né, devido à aceitação de hipóteses diferentes na dedução teórica dessas metodologias, tá? Porque cada metodologia leva em consideração coisas diferentes para a hora de calcular aquela tabela teórica, né? Aquele valor tabelado. Então, a gente não pode esperar que os resultados serão sempre iguais. Eles são na maioria das vezes, né? O teste F é não significativo, o teste de Tukey é não significativo. Se o teste F é significativo, o teste de Tukey é significativo. Mas pode acontecer algumas situações em que isso não acontece. Então não se preocupe. Não é erro seu, tá? É só porque são testes diferentes, né? E eles não têm que ter uma correlação de 1. Eles vão ter uma correlação de 0,98, né? Resultado de um e do outro, mas não precisa ser 1, ok? E normalmente tem pouca importância prática, tá? Essa diferença, tá bom? Bom, pessoal, então sobre o teste de Tukey é isso, tá? E eu vejo vocês na nossa próxima aula para continuar os estudos dos testes de comparações múltiplas. Ok? Então, até lá!